Colégio de Apoio, Português 1 Gramática, Ensino Médio. Nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre duas classes das palavras, as preposições e as conjunções, depois as atividades e a forma de entrega. Bom, primeiro já fiz esse resumo com vocês, mas vamos dar só uma lembradinha, tá? Que a preposição é aquele elemento que ele utiliza para ligar as palavras para que elas tenham sentido, né? Então, os termos usados na língua portuguesa para estabelecer relações entre palavras são denominados preposições, tá? Então, o que é uma preposição? E agora a classificação das preposições. Eu tenho preposições essenciais, são aquelas que a gente utiliza no dia a dia, que tem a tabelinha bonitinha, e tem as preposições acidentais, que são preposições que estão em uma outra condição, em uma outra classe gramatical, mas em um determinado momento, ela vai se associar com outra palavra, ou até mesmo sozinha, e vai servir de elemento de ligação entre uma palavra e a outra, para que essa palavra possa ter sentido. Então, aqui nós temos a tabela das preposições, e dentro dessas preposições acidentais, essenciais, nós temos também as locuções prepositivas. O que é locução prepositiva? É quando eu pego uma palavra com outra palavra e ela fica com a função de preposição, ou seja, fica com a função de ligar uma palavra, um sentido de uma palavra a outra. Então, quando duas ou mais palavras juntas têm valor de preposição, elas são denominadas locução prepositiva. Exemplo, ao lado de, tá vendo que eu usei 3 palavras? Antes de 2, além de 2, com respeito a 3, em cima de 3, em redor de 3, em vez de 3 e longe de 2. Eu usei 2 palavras, usei 3 palavras para fazer a função da locução prepositiva. Mas dentro da preposição também, além da essencial, além da acidental e da locução prepositiva, nós temos também as combinações e contrações. As combinações, quando a preposição não sofre alteração. Então, a preposição a, definido ao artigo a, aos, né? Quando a preposição a mais um advérbio que fica onde ou aonde, né? Vai ficar onde. Contração, quando ela sofre alteração. Então, olha só, o de mais o a vai ficar da. Então, é uma contração, porque eu tirei o e e coloquei o a, né? Tirei o e e coloquei o o. Já na combinação, não, a combinação é só junto os dois, junto uma outra classe das palavras com uma preposição, então é chamado de combinação, tá bom? Presta atenção, há uma diferença entre locução prepositiva, combinação e contração. A locução prepositiva, eu posso usar outras classes das palavras que vai ter a função de uma preposição. Na combinação, eu vou pegar uma preposição mais outra classe da palavra e vou juntar elas. E na contração, eu vou pegar a minha preposição, vou pegar uma outra classe das palavras, vou tirar um pedacinho da minha preposição e vou encaixar essa outra classe das palavras no meio da minha preposição, ok? Por isso que é uma combinação, outra é contração e a outra é locução prepositiva, tá bom? Por isso que é muito interessante vocês gravarem essas 3 formas. Bom, já a conjunção, já falei para vocês, ela tem uma função de ligar os termos entre uma oração e outra. A gente até falou sobre isso, mas vamos dar uma lembradazinha. Então, nós temos a conjunção coordenativa, quando os termos de uma oração, né, nós temos 2 orações, quero unir essas 2 orações, então vou utilizar um conectivo, que a gente chama isso de conjunção. Então, esse conectivo, ele pode ter a função de estabelecer, né, um parâmetro, uma ligação entre uma oração e a outra, desde que elas tenham o mesmo sentido, o sentido independente. Uma tem o seu sentido independente, a outra tem seu sentido independente. São 2 pensamentos, são 2 orações, e eu quero unir esses 2 pensamentos. Aí eu vou usar uma conjunção coordenativa. Quando eu quero usar, eu tenho uma oração e tenho uma outra oração que depende da primeira para fazer sentido, ou a primeira depende da segunda para fazer sentido, eu vou usar um elemento para ligar essa primeira oração à outra oração, né? Essa oração, né, dependente. Quando eu utilizar esse termo, é chamado de conjunção subordinativa, porque uma oração está subordinada à outra. E aí nós temos também, né, a rejeição não é dessa aula. Então, agora nós vamos fazer as atividades da página 165 até a página 171. Lembrando que primeiro vem o cabeçalho, tá bom? Responder questão página 248, da 1 até a 6, e a página 49, da 7 até a 10, ok? No mais, lembrar que entrega essa atividade na escola, na segunda-feira, com folhas
padrão e com cabeçalho no dia 3 de maio, ok? Até a próxima aula e uma ótima semana para vocês.